Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre triângulos. Mas professor, já falamos sobre triângulos. Sim, mas hoje vamos falar sobre alguns outros assuntos que envolvem o triângulo, ok? Então vem comigo aqui, presta atenção. Deixa o seu like aí, porque o seu like ele ajuda demais. Você não tem noção de como o seu like é importante para o canal, é importante para o professor e é importante para você também, porque isso incentiva o seu professor a continuar gravando vídeo aula para vocês, beleza? Então vamos lá. Já estudamos, né? Já aprendemos aqui que um triângulo ele tem três ângulos internos, ele tem três vértices e ele tem o quê? Ele tem três ângulos externos. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre outros assuntos que envolvem o nosso triângulo. Então, preste atenção aqui. Vocês podem ver que eu deixei nesse triângulo aqui cada ângulo interno, né? O valor de cada um desses ângulos internos, tá? Então aqui nós temos aqui, ó, 57 graus, 35 graus e 88 graus. Eu quero que vocês saibam que todo triângulo, né, a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo sempre será igual a 180 graus, entendeu? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo será sempre igual a 180 graus, beleza? Então vamos lá, vamos ver se aqui dá certinho 180 graus. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu estar colocando aqui, ó, 35 mais 57 mais 88. Isso aqui vai ser igual a 180 graus, pessoal. 180 ou 180 graus. Deixa eu botar o grau aqui em todo mundo. E no final nós teremos aqui a soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Preste atenção. Todo e qualquer triângulo sempre, olha só, sempre terá a soma dos seus ângulos internos igual a 180 graus. Grava isso aí, não esquece disso. Vamos lá, ó. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente estar resolvendo junto aqui, beleza? Aqui, ó, no triângulo GHI, determine a medida do ângulo I. Olha só, deixa eu só tá colocando aqui mais uma outra ideia aqui para vocês prestarem bem atenção. Quando a gente fala de vértice, tá? Num triângulo, a gente sempre coloca as letras em caixa alta, ou seja, as letras maiúsculas para representarem o quê? Representarem os vértices. Quando a gente fala em ângulos, a gente coloca a letra minúscula com acento circunflexo em cima, tá bom? Geralmente a gente coloca a letra do alfabeto grego, mas neste exemplo eu botei o nosso I, tá? Então vamos lá. Eu acabei de dizer que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, não é? Sim, professor. Então o que eu vou fazer aqui para descobrir o valor do meu ângulo I? Simples, olha só. Eu vou pegar 32 graus mais 116 graus mais o ângulo I, tá? Porque eu tô somando os ângulos e vou igualar isso tudo a 180 graus. Porque eu sei que a soma de todo mundo aqui tem que ser igual a 180. E aí, ó, vamos continuar aqui. Eu vou ter aqui 32 mais 116, ó, é só eu pegar e somar isso daqui, e aí eu vou ter 148, tá? Então aqui eu vou ter 148 graus mais o ângulo I igual a 180 graus. Beleza? E aí eu vou ter aqui, para me descobrir o meu valor do meu ângulo I, eu vou permanecer com o meu ângulo I isolado do lado de cá do igual. Vou repetir o meu 180 graus que já está do lado de lá.
e eu vou pegar esse 148 graus e vou jogar para o outro lado, tá? E aí, como ele aqui, ele é um sinal positivo, quando ele passa para o outro lado, a operação ela se inverte, então ele vai ficar, ó, menos 148 graus. Show de bola! Sendo assim, eu vou pegar e vou fazer o quê? 180 graus de menos 148 graus, vou descobrir aqui o valor do meu ângulo I. 180 graus menos 148 graus vai ser igual a 32 graus, beleza? Então, o meu ângulo I, ele tem o mesmo valor do meu ângulo de 32 graus, tá bom? O meu ângulo de 32 graus que está aqui no vértice G, tá? G de gato. Então, é isso aí, pessoal. A medida desse ângulo I é igual a 32 graus. Show! Como estamos falando de triângulos, não podemos deixar de falar dos nossos triângulos equilátero, isósceles e escaleno. Beleza? Qual a diferença, professor, de cada um desses aí? Vamos lá. Primeiro eu quero que vocês reparem que nesse primeiro eu botei todos os lados com um tracinho de vermelho, correto? Então, o nome equilátero já diz tudo, né? O triângulo equilátero tem todos os lados com medidas iguais. Então, isso aqui, se está com um tracinho, significa que a medida desse lado é igual à medida desse lado, igual à medida desse lado. Beleza? Ou seja, se eu chamar aqui de lado A, ó, lado B de bola e lado C, estou botando em letras minúsculas para representar os lados. Eu vou dizer que esse triângulo aqui, ó, o meu lado A é igual ao meu lado B, que também é igual ao meu lado C. Então, significa que os três lados são iguais, então esse triângulo, ele é um triângulo equilátero, beleza? E depois nós temos aqui, ó, o nosso triângulo isósceles, tá? O triângulo isósceles é aquele triângulo que tem pelo menos, ó, eu digo pelo menos dois lados iguais, tá bom? Pelo menos, significa que, isso daqui é uma informação que nem todo mundo dá, hein? Significa que tem que ter pelo menos dois lados iguais, então o meu triângulo equilátero, ele também é um triângulo isósceles, porque ele tem pelo menos o quê? Ele tem pelo menos dois lados iguais, ok? Mas aqui, ó, vamos entender da seguinte forma: triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados iguais e um diferente. E aqui, ó, eu tenho esse lado igual a esse. Esses dois lados, ó, cada um dos dois lados tem o quê? Dois tracinhos. Beleza, mas agora eu vou dar nome a eles. Eu vou chamar esse lado aqui de D minúsculo. Eu vou chamar esse lado aqui de E minúsculo. E eu vou chamar esse lado aqui de F minúsculo. E aí eu posso aqui afirmar a vocês que o meu lado E é igual ao meu lado F, tá bom? Então, o meu lado E é igual ao meu lado F. Beleza. Show de bola, professor. E agora, vamos falar do triângulo escaleno. Pessoal, o que seria o triângulo escaleno? O triângulo escaleno, se vocês repararem, tem todos os três lados diferentes. Ó, aqui eu tenho um tracinho, aqui eu tenho dois tracinhos e aqui eu tenho três tracinhos. Significa que nenhum dos lados são iguais. Mas agora eu vou dar nome a cada um desses lados. Eu vou chamar esse pedacinho aqui de G minúsculo, eu vou chamar esse pedacinho aqui de H e eu vou chamar esse pedacinho aqui de I, tá? Então eu tenho o lado G, o lado H e o lado I, tá? Lembrando que lado é diferente de vértice, beleza? Então vamos lá. O triângulo escaleno, ele tem os três lados diferentes. Significa que o meu lado G, ele é diferente do meu lado H. O meu lado G, ele também é diferente do meu lado I, ok? E o meu lado H e o meu lado I também
são diferentes. Ou seja, o que eu já falei, um triângulo escaleno é aquele triângulo que tem os 3 lados diferentes. Bom, vamos continuar aqui. Deixa eu mudar aqui a página, passar para o outro lado. Já que estamos falando de triângulo, também devemos falar sobre a classificação de cada um dos triângulos. Ou seja, a classificação pelo ângulo. Nós temos aqui, ó, o triângulo acutângulo. Professor, o que seria o triângulo acutângulo, professor? Bom, pessoal, o triângulo acutângulo tem todos os ângulos internos agudos, ou seja, com medidas menores do que 90 graus. Entendeu? Olha só, por exemplo, o meu ângulo A, eu posso afirmar que ele é o quê? É um ângulo menor do que o ângulo de 90 graus. Beleza? Então ele é um ângulo menor, ele é um ângulo agudo. O meu ângulo B, tá? O meu ângulo B, que é esse aqui, ele também é um ângulo agudo, é um ângulo menor do que 90 graus. E o meu ângulo C, né? O meu ângulo C também é um ângulo menor do que 90 graus. Então, esse triângulo, tendo todos os seus ângulos menores do que 90 graus, é um triângulo acutângulo, tá? Isso daqui já é a classificação dos triângulos. Show de bola? Então, vamos lá, vamos continuar. O meu triângulo retângulo, ó, um triângulo bem conhecido aí, que a gente ouve muito falar, é o nosso triângulo retângulo. Pô, esse é muito simples. Por que que é um triângulo retângulo, pessoal? Porque todo triângulo retângulo tem um ângulo interno reto, ou seja, com medida igual a 90 graus. Nesse caso, ó, é o nosso ângulo aqui, ó, o ângulo E. Tá bom? Esse ângulo aqui é o nosso ângulo E. Eu não coloquei o Ezinho aqui, porque eu botei ele aqui valendo 90 graus. Então aqui, ó, eu vou dizer que o meu ângulo E é igual a 90 graus. Então esse é muito tranquilo. Se o meu triângulo tem um ângulo reto, esse triângulo ele é um triângulo retângulo. Ele tem um triângulo reto, ele tem um ângulo reto, ó. Isso daqui é um ângulo reto. Esse símbolozinho aqui representa 90 graus. Show de bola? E agora vamos para nossa última parte da nossa videoaula de hoje. E vamos falar sobre o nosso triângulo, ó, triângulo obtusângulo. Obtusângulo, tá? Beleza, professor? O que seria o triângulo obtusângulo? É aquele triângulo que tem um ângulo interno obtuso, ou seja, com medida maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Por exemplo, aqui, o meu ângulo G, para esse triângulo ser um triângulo obtusângulo, quer dizer, ele tem que ser maior do que 90 graus e ele tem que ser menor do que 180 graus. Sendo assim, ele será um triângulo obtusângulo, porque eu tenho um ângulo que é maior do que 90 graus e é menor do que 180 graus. Beleza, pessoal? Então, ó, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero aí que vocês tenham entendido e até a nossa próxima videoaula aqui do Enem na Matemática. Eu fui!